Evangelho de São Lucas, capítulos 9 e 10. Missão dos 12 apóstolos. Reunindo Jesus os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra eles, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Opinião de Herodes sobre Jesus. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: É João que ressuscitou dos mortos. Outros: É Elias que apareceu. E ainda outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: Eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, dirigiu-se a um lugar deserto, para o lado de Betsaida. Primeira multiplicação dos pães. Logo que a multidão o soube, o foi seguindo. Jesus recebeu-os e falava-lhes do reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. Ora, o dia começava a declinar, e os 12 foram dizer-lhe: Despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança, e procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto. Jesus replicou-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Retrucaram eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a menos que nós mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo, pois eram quase 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: Mandai-os sentar, divididos em grupos de 50. Assim o fizeram, e todos se assentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo. E todos comeram e ficaram fartos. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços. Confissão de São Pedro. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Primeiro anúncio da paixão. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao 3º dia. Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, irá salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão, até que vejam o reino de Deus. Transfiguração. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o.
E, enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. O menino epilético. No dia seguinte, descendo eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Eis que um homem exclamou do meio da multidão: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e subitamente dá gritos, lança-o por terra, agita-o com violência, fala-o espumar e só o larga depois de o deixar todo ofegante. Pedi a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam fazer. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos aturarei? Traze cá teu filho. E quando ele ia chegando, o demônio lançou-o por terra e agitou-o violentamente. Mas Jesus intimou o espírito imundo, curou o menino e o restituiu a seu pai. Todos ficaram pasmados ante a grandeza de Deus. Segundo o anúncio da paixão. Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Lição de humildade e tolerância. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou o menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo o que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Discipulado. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar pousada, mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os, 2 a 2, adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Recriminação a 2 cidades. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e Sidônia
tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Volta dos 72. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. O Evangelho revelado aos pequeninos. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Trata dele, e, quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Explicação dos capítulos 9 e 10. Muito bem, chegamos então quase na metade do Evangelho de São Lucas hoje. Depois disso vamos para Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Colossenses e todas as outras cartas. Então temos Lucas capítulos 9 e 10 hoje. Aqui está a missão e o ministério de Jesus Cristo. Não só do próprio Jesus, mas também esta proclamação e apelo a mais pessoas para o seu lado e enviando mais pessoas na frente dele. Ele está cada vez mais chamando as pessoas para si. Jesus deixa isso muito claro em Lucas 9:23, quando ele diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Uma das coisas que impressionou o Padre Mike recentemente foi esse aprofundamento acerca do discipulado, onde tem a tríplice tarefa de Jesus como discípulo: negar-se, levar a sua cruz diariamente e segui-lo. O primeiro, negar-se, parece estar disposto a algo rápido. Jesus fala sobre jejum. Isso é o que vai acontecer quando o noivo se for. Ele diz: quando você jejuma, quando você ora, quando você dá esmola,
Estas situações onde negar-se parece ser aprender a dizer não para si mesmo. Nós meio que conversamos sobre isso ontem em Provérbios, mas o que Jesus está dizendo é que é mais profundo do que simplesmente negar luxos a si mesmo. É mais profundo do que negar comida ou bebida às vezes. É mais profundo do que negar-se sono ou entretenimento. O que Jesus está dizendo é: aquele que nega a si mesmo está, na verdade, rejeitando a si mesmo. Esta renda absoluta de si mesmo. Isso não significa que eu ocasionalmente desista de dormir, desista dos prazeres. É a sensação de que eu realmente renuncio à minha reivindicação da minha própria vida e dizer que, na verdade, o único que realmente tem direito à minha vida é o próprio Deus. Jesus tem direito à minha vida. Eu nem tenho direito ao meu próprio tempo. Eu nem tenho direito sobre minhas coisas, minha comida, meu sono, todas essas coisas. Eu nem tenho direito sobre minha família. Nós temos responsabilidades, obviamente, mas o único que tem uma reivindicação sobre minha vida é o próprio Deus. Então é a nossa totalidade dada ao senhorio de Cristo. Tudo começa de pequenas maneiras. A forma como vivemos, isso é, nós somos capazes de dizer: Senhor, hoje eu vou abrir mão desse alimento ou de alguma outra coisa por Ti. Esse é o tipo de jejum ou penitência que pode exibir esta realidade, esse sentimento mais profundo de eu renunciei o direito da minha vida. Então nós praticamos isso através do jejum, da penitência, das esmolas, mas a profundidade disso não é que tenhamos desistido um pouco, é que eu renunciei a qualquer reivindicação que tivesse do meu tempo. Renunciei a qualquer reclamação que tenho sobre o meu futuro, renunciei a qualquer reclamação que tenho sobre o meu conforto, renunciei a qualquer reclamação que eu tenho sobre qualquer coisa que chamaria de meu. Na verdade, não é meu. Nós reconhecemos também esses pretensos seguidores de Jesus no final do capítulo 9. Cada um deles quer seguir Jesus. A primeira pessoa diz: eu te seguirei aonde quer que você vá. Não sabemos o que acontece com essa pessoa, porque Jesus simplesmente diz a ele: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não sabemos se essa pessoa seguiu ou não Jesus. Para o outro, Jesus diz: siga-me. E a pessoa diz: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Jesus diz: deixe os mortos enterrarem seus mortos. O outro homem diz: eu irei segui-lo, mas deixe-me primeiro dizer adeus aos que estão em minha casa. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Às vezes as pessoas fazem a afirmação tola de que Jesus nunca afirma ser Deus. Ele realmente faz, muitas vezes, mas ele também afirma ser Deus nas exigências que faz as pessoas que o seguem. Não faz sentido um simples rabino dizer: deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Ou qualquer uma dessas outras frases que nós ouvimos Cristo falar. Isso não faz sentido se Jesus fosse apenas um rabino. Mas Jesus não é somente um rabino. Jesus é Deus encarnado. Jesus está fazendo algo incrível aqui. O que Jesus está fazendo? Jesus está libertando o seu povo da escravidão. Ele está trazendo o seu povo para a terra prometida, que está no início, no meio ali do capítulo 9. Temos a transfiguração. Esta transformação de Jesus na montanha, na frente de Pedro, Tiago e João, sobre o que ele está falando com Elias e Moisés. No Evangelho de Lucas, é o único evangelho que realmente diz o que Jesus está falando com eles. Lucas 9:31, Moisés e Elias que apareceram em glória e falaram do seu êxodo, que ele iria realizar em Jerusalém. Isso é fascinante. Isso nos surpreende. Por quê? Porque Jesus não é apenas o novo Elias, o novo Moisés, o novo Josué, o novo Davi. Jesus é o cumprimento de cada promessa do Antigo Testamento. Qual foi o maior evento que Deus realizou na vida de seu povo do Antigo Testamento? O maior evento foi libertá-los da escravidão e da morte certa, conduzindo-os pelo deserto, pelo Mar Vermelho, trazendo-os para a terra prometida, libertá-los da escravidão e da morte e trazê-los para um lugar onde houvesse liberdade e vida. Isto é o que Jesus está fazendo. Ele está falando sobre o seu êxodo, que realizaria em Jerusalém. Como Jesus consegue isso? Através da sua paixão, morte e ressurreição. Reconheça esta verdade. Todo o Antigo Testamento está aqui, sendo vivido e cumprido por nosso Senhor Jesus Cristo. No final de Lucas, capítulo 10, temos Jesus visitando Marta e Maria. Poderíamos falar também do bom samaritano, mas não tem tanto tempo assim. A razão pela qual o Padre Mike quer destacar Marta e Maria hoje é porque ontem, no capítulo 8, tivemos a parábola do semeador, a semente cai no chão pedregoso e o maligno vem e come. Houve uma semente que caiu em um terreno raso e não criou raízes, outra que caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram.
Jesus explica o que todas essas coisas significam. Quando ele explica o que acontece entre os espinhos, ele explica assim: do que os espinhos eram um sinal. Lucas 8,14. E quanto ao que caiu entre os espinhos, eles são aqueles que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não amadurecem. Eles são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, as ansiedades, os cuidados, as preocupações. Não diz que eles são necessariamente sufocados pelo mal ou pelo pecado. Eles não estão necessariamente sufocados pela corrupção dos seus próprios corações. Eles estão simplesmente sufocados pelas preocupações de sua vida diária. As riquezas, os prazeres da vida, o que não são coisas ruins, mas são coisas que estão em competição pela vida que Deus quer para nós. No final de Lucas capítulo 10, temos Maria e Marta. Qual é o problema de Marta? Jesus dá o diagnóstico. Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. O problema dela era que os cuidados da vida, os cuidados daquele dia, estavam sufocando a vida de Deus em sua vida. Ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas, assim como aquela terceira semente caindo entre os espinhos. A ansiedade da vida, os cuidados da vida, riquezas, prazeres. Há um trabalho que todos nós temos que fazer. Mas há um trabalho que muitos de nós optamos por realizar e que não precisaríamos fazer. Nós nem deveríamos fazer isso. Existe o trabalho que temos que fazer. Depois há o trabalho abaixo do trabalho. Mas depois há os outros cuidados e as outras ansiedades. O que as pessoas pensam de mim durante esse trabalho? Esse trabalho vai ser bom o suficiente? Esse trabalho me dá minha identidade? Esse trabalho me define? Existem todos esses fardos com esse trabalho abaixo do trabalho que carregamos conosco e damos para as tarefas que são boas de fazer, mas que nos causam tristeza. Eles nos causam angústia, porque você tem os cuidados, as riquezas e os prazeres da vida. Ou, como Marta, você está ansioso e preocupado com muitas coisas. Marta poderia simplesmente ter servido Jesus e os discípulos em sua casa com liberdade, alegria e amor, sabendo que quantas pessoas em suas vidas, no mundo, puderam hospedar Jesus e os apóstolos? Foram muito poucos, mas sua alegria foi sufocada pela ansiedade. Sua alegria foi sufocada por estar preocupada com muitas coisas. Então você e eu temos um trabalho a fazer hoje. Mas uma coisa que podemos fazer é colocar o trabalho abaixo do trabalho, para que possamos caminhar em liberdade e alegria. Deus nos dê a graça, então, de estarmos presentes naquilo que estamos fazendo, concentrados ali e vivendo inteiramente, mas não nos deixar ocupar por aquelas preocupações, antecipar as ocupações e todas as nossas atividades que estão reservadas para o seu devido tempo no futuro. Que Deus abençoe você e reze por mim.